A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Ai, hoje é um dia tão especial, né? Hoje eu tinha que contar uma história bem legal pra vocês. Quem sabe que dia é hoje? Aí eu sei. Hoje é dia de... De Páscoa! Hoje é Páscoa. E hoje, crianças, eu tinha que contar pra vocês a história da Páscoa. Então a tia vai tirar esses coelhinhos daqui, essa caixa de bombom, que não tem nada a ver com a Páscoa. Ué, mas a tia não ia falar de Páscoa? Isso mesmo, meus amores, a tia vai falar da verdadeira Páscoa. A Páscoa que Jesus instituiu, que Deus instituiu e que está na Bíblia. Sabe onde vocês vão encontrar? A instituição da primeira Páscoa no livro de Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, tá? E sabe qual bichinho que tem a ver com a Páscoa? A Páscoa da Bíblia? Não tem nada a ver com coelhinho, gente. Eles inventaram esse negócio de coelhinho, de ovo de chocolate. Coelhinho nem bota ovo. Acredita? Então, inventaram tudo isso porque dá muito dinheiro, né? Tem todo o comércio envolvido. Mas a nossa Páscoa é diferente. Hoje a tia quer falar da Páscoa para vocês. Sabe qual bichinho que tem muito a ver com a Páscoa? Esse bichinho aqui, ó. Olha só, que bonitinho também. É lindo, não é? E esse daqui sim simbolizaria a Páscoa, tá? É o cordeiro, cordeirinho, tá? A tia vai deixar ele aqui porque ele tem muito a ver com a Páscoa. E a tia quer contar para vocês a história da Páscoa, crianças. A primeira Páscoa aconteceu quando o povo de Deus ainda estava escravizado lá na terra do Egito. Lembram disso? Eles eram escravos e Deus, ele resolveu que ia libertar o povo. Não queria mais que o povo dele fosse escravo, não. Ficasse servindo, sofrendo. Deus queria o seu povo livre para adorar a ele, tá? E daí ele instituiu a primeira Páscoa, que está no livro de Êxodo, capítulo 12, que fala sobre a instituição da primeira Páscoa. Lembra que Deus mandou, crianças, Deus quis libertar o povo de Israel, aí o rei não deixava, Faraó não deixava o povo ir, Deus levantou Moisés, aí Moisés foi lá e falou, Faraó, deixa o povo de Deus ir, Deus está pedindo para adorar ele, para ser livre. Aí Faraó, não, eu preciso dos meus escravos, não vou deixar o povo ir. E o que Deus fez? Mandou as pragas. Lembram disso, amores? Mandou pragas, porque a ordem de Deus tinha que ser cumprida. Deus tinha um propósito quando enviou aquelas 10 pragas para o povo do Egito. E o que aconteceu? O povo de Deus tinha que ficar guardadinho dentro de casa para ficar protegido daquelas pragas. Aí era tanta praga feia, crianças. Olha, toda a água do Egito virou sangue. Imagine você for tomar banho, só tem sangue, não tem água para tomar, não tinha água para fazer comida, para nada. Era sangue. Era terrível, crianças, e foram muitas pragas, mas o povo de Deus foi livre dessas pragas, que eles ficaram guardados dentro das suas casas, e onde estava o povo de Deus, a praga não chegava. Era só para o povo rebelde, que escravizava o povo de Deus, que não obedeciam às leis, tá? Foi para esse povo. E não é uma coincidência, crianças, tudo que a gente está vivendo hoje, né? A gente tá aqui guardadinho dentro de casa. Uma Páscoa tão diferente, né? Que a gente tem que ficar guardadinho dentro de casa porque tem uma praga aí fora chamada coronavírus, né? E a gente tem que ficar guardado debaixo da obediência pra gente não ser afetado por essa praga. E o que a gente precisa fazer nesse momento? Buscar a Deus. Lá em Êxodo capítulo 12, no versículo 13, tá assim, ó. Quando Deus mandou fazer a primeira Páscoa, era para o povo pegar um cordeirinho, cada família. Era para eles pegarem um cordeirinho. Eles iam matar esse cordeirinho, derramar o sangue do bichinho que era inocente, para perdão do pecado de toda a família. Cada família ia pegar o bichinho e matar, e derramar o sangue. O sangue dele era para passar na frente da casa, assim, ó, nas portas, nos umbrais das portas. Tá? Porque, sabe o que ia acontecer? Ó, daí Deus falou assim, aquele sangue vos será por sinal
nas casas em que estiveres. Então era para o povo estar dentro de casa e o sangue passado nos umbrais da porta pelo lado de fora. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. Tá? Então o anjo da morte ia passar e não ia matar ninguém da casa onde tivesse o sangue do cordeiro. E o que esse cordeirinho se tipificava? Tipificava, que palavra difícil. É como se ele fosse um símbolo, crianças, da Páscoa verdadeira que ia acontecer muitos anos depois. Tá? Esse sangue desse cordeirinho inocente que era derramado para perdão do pecado da família. Aí era para todo mundo ficar preparado, com as malas prontas, comer a carne do cordeiro, porque ia passar o anjo da morte, que era a 10ª praga essa. E essa praga, crianças, ia matar todos os filhos mais velhos de cada família egípcia. Então, uma praga muito terrível. E quem ficasse guardadinho dentro de casa não ia ser afetado. Quem obedecesse tudo que Deus estava falando através de Moisés não ia ser afetado por essa praga. Não ia morrer ninguém. Tá? Então tinha que obedecer a palavra de Deus, sacrificar o cordeirinho, colocar o sangue lá. E daí no Egito, crianças, foi triste aquele dia. O anjo da morte passou e matou todos os filhos mais velhos de cada família. Aí quando acordaram, estavam todos mortos, até o filho do rei. Aí o rei amoleceu o coração e falou, não aguento mais. Deixa esse povo embora. Então o que aconteceu através dessa praga? O povo foi liberto. Aí o que Deus falou? O povo saiu, deixou de ser escravo, se tornaram livres para adorar a Deus. Aí Deus falou assim, ó, esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então todo ano era para as famílias se reunirem, matar o cordeirinho, fazer aquela comida, lembrando de quando Deus libertou eles da escravidão, para servir a Deus de verdade. Tá? Essa foi a primeira Páscoa. Ai, crianças, mas daí aconteceu que, imagina Deus lá vendo, cordeirinho inocente, tendo que morrer para perdoar o pecado de todo mundo, né? Aí Deus falou, não, precisa haver um único sacrifício, o sacrifício perfeito, que será capaz de purificar todo tipo de pecado, que será capaz de salvar a humanidade. Porque Deus olhava lá de cima, o que ele via? As pessoas cheias de pecado, com o coraçãozinho preto, sujo. E daí os bichinhos tinham que morrer para que fossem salvas as pessoas, para que fossem perdoados os pecados. Aí Deus falou, não, o homem está muito com o coração sujo. Precisa haver um sacrifício genuíno. Mas olhando lá de cima, ele não viu um justo sequer. Não tinha ninguém que pudesse ser sacrificado para salvar a humanidade. Aí ele falou, eu vou ter que enviar o meu filho, Jesus. Só ele vai ser capaz de fazer esse sacrifício. É só alguém sem nenhum pecado, alguém que nunca pecou, alguém santo, que pode cumprir esse propósito. Aí, crianças, Jesus quis, Jesus aceitou, ele desceu aqui na terra. Aí vocês já ouviram, né, a história, Jesus nasceu na manjedoura, humilde, né, e foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Aí ele cresceu, viveu aqui na terra, ajudando muitas pessoas, fazendo milagre, ensinando a amar, ensinando a obedecer a palavra de Deus. E aí, criança, chegou o dia do grande sacrifício, né, o sacrifício capaz de limpar todo o pecado da terra. Jesus, crianças, essa passagem, essa Páscoa verdadeira, definitiva, vocês vão encontrar ela lá em Lucas 23, tá? Lá vai falar de tudo que Jesus sofreu. Ele foi traído pelo discípulo chamado Judas Iscariotes, que era amigo de Jesus, mas traiu Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ali os soldados vieram e levaram Jesus.
bateram nele, chutaram, cuspiram, arrastaram ele pelas ruas. Jesus sofreu tanto, crianças, tanto. Jesus, que só pregava o amor, só ensinava o amor, agora estava sofrendo, sendo arrastados pelas ruas, chutado, cuspido, humilhado. Mas ele era o Filho de Deus, ele podia fazer isso parar. Só que ele precisava, crianças, cumprir o propósito de Deus para a salvação da humanidade. Então ele aceitou, crianças, carregar uma cruz tão pesada. Colocaram crianças nas costas dele uma cruz de madeira pesada. Sabe o que tinha nessa cruz? Os nossos pecados, crianças. Ali Jesus estava levando o pecado de toda a humanidade. Pensa na pessoa mais terrível que você já ouviu falar. Assassinos, pessoas que judiam de crianças, pessoas que matam, que roubam, que faz tanta coisa errada. O pecado de todos nós, as mentiras, tudo que a gente faz de errado, Jesus estava levando nas suas costas. Ele sofreu tanto, e teve que carregar aquela cruz. Aí, por fim, crianças colocaram ele pregado nessa cruz. Furaram suas mãos com pregos enormes. Furaram seus pés com um prego bem grandão, crianças. E o sangue dele foi derramado pelas ruas de Jerusalém. O sangue dele foi todinho derramado na cruz. Todinho derramado. Para que ele pudesse salvar a humanidade. Então, crianças, foi um sacrifício terrível. Sabe o que Jesus falou, crianças, depois de tudo isso, aquelas pessoas que estavam chutando ele, judiando dele? Jesus falou bem assim, ó. Foi lá em Lucas. Jesus dizia assim, ó: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi assim, crianças, que Jesus morreu, pedindo para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam judiando dele. Na hora da morte, ele não teve raiva daquelas pessoas, não, ele só mostrou amor. Até Deus abandonou ele naqueles momentos que ele estava carregado de pecado, sem nunca ter pecado. Aí Deus teve que virar o rosto, porque Deus é santo e Deus não pode olhar para o pecado. E o pecado da humanidade estava ali nas costas de Jesus. Ele ficou sozinho, sofrendo. Tiraram todo o sangue dele. No final ele falou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí enfiaram uma lança assim, ó, do lado dele. E ali saiu água, porque já não tinha mais sangue no corpo de Jesus. Ele derramou todo o sangue dele para perdão dos nossos pecados, para nós podermos ter direito ao céu. Porque Deus olhou lá e viu um homem com pecado. Aí ele falou assim: só tem jeito, é através do sangue de Jesus. Aí Jesus desceu e derramou todo o sangue dele. E através do sangue dele, crianças, o nosso coração pode ser purificado. Quando a gente se arrepende das coisas erradas e aceita o sacrifício de Jesus, o nosso coração é limpo. E aí, crianças, tudo isso, através do sangue de Jesus, nós temos esperança. Esperança de um dia, crianças, a gente morar de um dia lá no céu. Ai, tia, mas daí Jesus morreu, que triste. Que triste. Como termina triste essa história? Não termina triste, não. Crianças, Jesus, ele lá em 1 Coríntios 11, versículo 23, tá escrito bem assim, a gente vai ler rapidinho aqui pra vocês, ó. Jesus fala bem assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, é Paulo falando, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ó, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão. Teve a última ceia, crianças. E Jesus pegou o pão, estavam os discípulos sentados lá na mesa. Aí ele falou assim, ó, partiu o pão, o da tia não parte, da tia é fake. Mas Jesus partiu o pão e falou: tome, comam esse pão. E sabe o que esse pão significa? O meu corpo, que é repartido por vós. O corpo dele foi repartido, crianças, na cruz do Calvário, por nós, para perdão dos nossos pecados.
Esse pão significa o meu corpo que será rasgado. Jesus já sabia que ele ia morrer naquela ceia. Aí depois disso ele pegou o cálice e falou assim, ó, no cálice tinha vinho, ele falou, bebam. Este cálice é o símbolo do meu sangue que vai ser derramado por vós na cruz. Bebam deste cálice. Porque fazendo isso vocês vão lembrar do sacrifício na cruz. E hoje é o dia de lembrar, crianças, desse sacrifício tão lindo que Jesus fez por nós. É dia de lembrar, crianças, da Páscoa verdadeira. Ai, tia, mas Jesus ficou morto? Não. Gente, depois de tudo isso, Jesus ficou 3 dias naquela sepultura. Ele ficou 3 dias. 3 dias. No terceiro dia, crianças, Jesus ressuscitou. Ele se levantou dentre os mortos. Ele teve o seu corpo transformado. Ele subiu para a glória com o seu corpo, sim, o seu corpo. Não foi só a alma dele, não. Ele ressuscitou. Ele voltou a viver para nos dar esperança. O nosso Jesus não está morto, crianças, ele está vivo. E sabe o que Jesus é, crianças? Ele é onipresente. Ele subiu e se sentou à direita de Deus. Ele é majestoso, ele é santo, ele é rei. Mas ele também está pertinho de nós. Onipresente significa que ele está em todos os lugares. Ele tem poder de estar lá no céu, vestido de glória. Mas ele também está pertinho da gente. A gente é tão pequenininho, mas a gente pode falar com ele em qualquer momento. Ele vai ouvir a nossa voz. Então hoje é dia de lembrar da nossa Páscoa. A nossa Páscoa é o Cordeiro de Deus. Não esse cordeirinho mais, mas o Cordeiro de Deus, que é Jesus. O único que tira o pecado do mundo. A gente só precisa se arrepender. A gente só precisa aceitar Jesus no nosso coração. Lembrar que ele é a nossa Páscoa. Ai, tia, mas não pode comer chocolate? Claro que pode, crianças, pode comer chocolate. Pode. Só que antes de comer chocolate, a gente precisa saber o que é a nossa Páscoa. A nossa Páscoa não é coelhinho. A nossa Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho de chocolate. A nossa Páscoa é Jesus, que morreu para perdoar os nossos pecados. Que morreu para que nós possamos ter vida eterna. Ele nos dá esperança. Então, se você estiver triste, se você estiver sofrendo, Jesus está aí pertinho de você. Agradeça a Ele pela tua salvação. Agradeça a Ele por ser a nossa Páscoa, por ter se entregado por nós. E se você precisa de alguma coisa, ora, pede para Jesus. Pede para Jesus. Ele pode solucionar todos os seus problemas. Tá bom, crianças? Ele é a nossa Páscoa. Quando perguntarem para vocês o que é a Páscoa, fala, minha Páscoa é Jesus. Ele morreu para me salvar. E no terceiro dia, ele ressuscitou para que eu possa ter vida eterna. Jesus vive. E a tia vai convidar vocês para cantar com a tia aquele corinho que a gente canta lá na igreja em Libras, tá bom? Vamos cantar com a tia assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém? Jesus vive. Fiquem com Deus, meus amores. Uma boa Páscoa para vocês.